dessa ação também, né, a questão do cercadinho. Há muitas investigações contra Bolsonaro, a gente acompanhou aí essa última operação da Polícia Federal, e aí, paralelo a isso, Bolsonaro mantém esse contato com os seus fãs, eleitores, falando sobre outros assuntos que desviam a atenção, inclusive. Como é que você vê essa criação desse cercadinho? E é até muito curioso, né? Porque o cercadinho antigamente era lá em Brasília, debaixo ali de uma árvore, que inicialmente era um lugar onde a imprensa ficava, depois a imprensa saiu, e nesse ele faz na casa dele, quer dizer, ele abre a porta da casa dele para as pessoas irem. Mas ali quem pode ir é quem está nessa vila, é uma vila histórica, é uma casa de praia, de elite, inclusive. A casa dele dá um portão dá para o mar, né, para a praia, para a areia da praia, e o outro dá para a rua, onde é essa vila histórica. As imagens até que a gente viu quando teve a operação da Polícia Federal, ele apareceu nessa porta que dá para a rua com o filho dele, o Carlos Bolsonaro. E é essa porta que fica aberta ali ao público, né, com seguranças, para que as pessoas possam entrar e se aglomerar ali à espera de Bolsonaro para fazer uma espécie de discurso e uma agenda do dia. É isso que tem acontecido lá, próximo de Angra dos Reis. O cercadinho, Fabiola, faz parte da estética mambembe do bolsonarismo para campanhas eleitorais. É essa a, o desenho do cercadinho, a estética mambembe, que o Bolsonaro usou e abusou na campanha anterior, usou e abusou durante o governo, e é a estética que vai ficar marcada do bolsonarismo daqui para frente. Se você, eu viajei, por exemplo, o país inteiro em campanhas eleitorais atrás de candidatos. Se você chega no interior do Brasil, aquele prefeito que é candidato à reeleição, ele faz mais ou menos isso. Ele deixa a porta da casa dele aberta e um cômodo lá, que em geral é a sala, é um cômodo, uma sala que ele recebe as pessoas da cidade o tempo inteiro e fica atendendo pedidos, anotando pedidos, etc. Isso próximo das campanhas eleitorais, sempre. É o que o Bolsonaro está fazendo, é uma estética de prefeito do interior. É curioso, até você falou que a casa tem duas entradas. Não é a entrada para a praia, que ele abre para as pessoas e mostra, é a entrada mambembe, a entrada por trás, que dá para. Que a gente viu já naquela. Quando a polícia foi lá atrás do Carlos Bolsonaro. É isso, basicamente é isso. É uma estética já usada que ele e o Vasgarten, esse assessor de imprensa dele, vão explorar na campanha. Tem uma questão aí que é nós da mídia. O que ocorreu com o cercadinho aqui em Brasília? O Bolsonaro usou e abusou do cercadinho, agrediu jornalistas, fez o que queria com aquilo, até que a mídia se deu conta de, peraí, nós estamos fazendo papel de palhaço. A gente não tem que mais ficar cobrindo esse cercadinho, porque o Bolsonaro está usando ele para aparecer e para bater na mídia. Então não vamos cobrir. Já que ele quer aparecer dessa maneira, agredindo, xingando, falando palavrão, como ele fazia no cercadinho, batendo na mídia, botando a turma do cercadinho contra os jornalistas presentes, até que a imprensa disse: não, não vou mais cobrir isso aí, não, vou deixar eles falando sozinhos. Eu acho que é hora de nós começarmos a pensar isso. O Bolsonaro quer aparecer. E para aparecer, ele vai fazer de tudo. Como fez antes, muito antes, que ele dizia: olha, sou a favor de guerra civil, matar 30 mil, estou a favor de matar o Fernando Henrique Cardoso. Ele falava barbaridades para aparecer e se elegeu com essas barbaridades. É hora de nós da imprensa pensarmos se devemos cobrir o Bolsonaro, se devemos dar essa mídia toda para ele. Tem um aspecto, viu, Fabiola, É. se você me permite, é muito difícil não cobrir o Bolsonaro, né? Até porque Eu digo cobrir, ele, Josias, o cercadinho. Esse é, tipo de coisa que ele fez, que ele está fazendo agora, de novo, está montando é. cercadinhos por onde anda. Quando tiver Tem cercadinho, um, deixa fora. tem um aspecto que é preciso reconhecer. O Bolsonaro ele sabe como utilizar ou como se utilizar do personagem que ele construiu. Então ele encarna agora o injustiçado e ele aparece sempre com essas roupas
simplórias e até está meio fora de forma agora, e aí ele estufa o peito como uma segunda barriga e tem uma habilidade para embaralhar os assuntos, para confundir os assuntos, e, e ele está, agora nessa eleição municipal, ele está mobilizadíssimo, né? E o que significa uma eleição municipal nesse contexto que o Bolsonaro percorre? Significa a eleição, ou a perspectiva de eleger prefeitos e vereadores, que na prática serão cabos eleitorais da futura Câmara dos Deputados, lá em 2026. Então, o Bolsonaro precisa reforçar. Hoje ele já tem um Congresso inacreditavelmente, ele tem lá uma bancada bolsonarista inacreditavelmente grande e ativa, né? E ele mantém acesa a perspectiva de fazer uma bancada ainda maior, para que lá no futuro ele se beneficie dessa bancada de alguma maneira. E os adversários do Bolsonaro, os petistas e os adversários de esquerda, por vezes parecem acreditar que o Bolsonaro será enfrentado mais adequadamente na seara jurídica, que o judiciário vai dar conta do Bolsonaro, que o Bolsonaro agora está com mais uma encrenca, que é essa BIM paralela, que em algum momento o Supremo condenará o Bolsonaro, como o STF, o TSE já impôs a ele uma inelegibilidade, e eu acho que isso é uma ilusão, porque nós estamos vendo agora aqui na vizinhança, na Argentina, voltou lá, os argentinos elegeram o Milei, que é a resposta de ultradireita à esquerda, que foi incompetente, assumiu o lugar lá do Macri, que era um direitista, não um ultradireitista, não deu conta do recado, vem o Milei. E estamos vendo algo mais dramático ainda nos Estados Unidos. Lá o Donald Trump está ainda vivo e com perspectivas reais de voltar ao poder. E aí os ministros do Supremo dizem, olha, aqui nós temos... Alguns ministros dizem isso, que o Brasil é mais avançado do que os Estados Unidos, porque aqui o judiciário retirou o Bolsonaro do tabuleiro. E ocorre que lá nos Estados Unidos, veja o fenômeno que está acontecendo. O Joe Biden, o governo dele, dá respostas econômicas até alvissareiras. A economia dos Estados Unidos não está em frangalhos. Ainda assim, mesmo que com o governo Biden dando resultados positivos na economia, o Trump se revela um adversário duro de roer, que não pode ser negligenciado na disputa presidencial, porque um pedaço do eleitorado se afeiçoou ao Trump e às suas maluquices. Então, o Bolsonaro, ou você dá uma resposta política ao fenômeno, ou ele vai continuar percorrendo a conjuntura e causando problemas e apostando na vitimização e de que essa vitimização o viabilizará eleitoralmente mais adiante. Então, é um fenômeno complexo com o qual a política precisa aprender a lidar, não aprendeu ainda, e nós não podemos ter a ilusão de que a resposta judicial basta para enfrentar o Bolsonaro, para dar conta desse fenômeno do Bolsonaro. É preciso que a política também dê respostas. E dar resposta significa governar adequadamente o país, ter sensatez ao responder o Bolsonaro. E aí sim, talvez os políticos que precisam lidar com o Bolsonaro, estes sim, talvez tenham que parar de dar tanta atenção a ele e fazer o seu trabalho. É por meio desse trabalho que as pessoas darão uma atenção cadente ao Bolsonaro, ou não. Mas, Josias, eu queria entender uma coisa. Você, afinal, acha certo ou errado o que a mídia fez com relação ao cercadinho do Bolsonaro durante o governo, que a mídia parou de cobrir aquele cercadinho? Achei muito certo, porque aquilo virou uma zona de guerra, né? Mas nós deixamos de frequentar o cercadinho, mas não deixamos de noticiar o que ele dizia no cercadinho. Nós noticiarmos, porque ele jogava nas redes sociais. Claro, mas Você sem o se livrou espetáculo. daquelas agressões, daquela incivilidade que ele estava lá, ele ofendia diuturnamente os jornalistas, mas você não deixou de noticiar, porque é um fato. E Exato. contra os Não fatos, estou dizendo não a noticiar, imprensa estou não pode dizendo se insurgir.
Eu não estou dizendo não noticiar, acabar com o espetáculo. A mídia precisa acabar com o espetáculo bolsonarista. Você pode noticiar o que ele disse, o que ele não disse, de É. importante, né? Do que ele disse ou não É, disse, de mas importante, mas é não algo bem delicado. dar palco para o Bolsonaro. Isso aí a gente tem que repensar isso aí, porque a gente já caiu nessa armadilha e corre o risco de cair novamente na mesma armadilha. Sabe o que ocorre, Thales? Quem dá palco ao Bolsonaro não é a mídia. Quem dá palco ao Bolsonaro são os eleitores que deram tantos votos a ele e esse pedaço da sociedade que ainda tem apreço por ele, apesar de toda a precariedade que foi demonstrada pelo Bolsonaro na presidência. Então, é esse pedaço do eleitorado que ainda tem apreço pelo Bolsonaro que dá palco a ele. O jornalismo profissional apenas retrata o que acontece. E você acho que não pode. Acho que a gente não tem como ignorar um personagem que tem ainda, e isso fica evidente nos deslocamentos do Bolsonaro, ele tem ainda o apreço de um pedaço do país, né? Então, até para não ser surpreendido pelo fenômeno lá adiante, é preciso dar atenção a ele, né? É tão interessante ouvir vocês dois grandes mestres de jornalismo, né? E eu acho que para o público é muito interessante essa discussão, porque o pessoal cobra às vezes a imprensa, né? Por que a imprensa tá cobrindo isso, tá dando essa informação? Só que essas informações do Bolsonaro, elas correm por vias paralelas, né? Como as próprias redes sociais. E foi aí que Bolsonaro conseguiu toda a sua força, e até hoje consegue, É, pelos seus canais mas tudo próprios, nasceu, né? tudo nasceu de uma escada em que ele começou falando que ia matar o Fernando Henrique Cardoso, ele era um deputado inexpressivo, e que nós demos palco para isso. Mas não foi a imprensa O que teve essa deputado força, foi a inexpressivo vai chegada ao matar o mesmo Fernando Henrique tempo. Cardoso. O deputado inexpressivo está dizendo que torturar é bom. E nós ficamos dando palco para isso. Aquele deputado inexpressivo acabou nos surpreendendo, criando uma bolha em torno Mas dele. É você acha que isso que nós foi, temos que mais Otales, só pra gente até ir adiante, o papo tá muito bom, a gente vai ficar horas falando sobre isso, é muito legal que você levantou essa história. Mas hoje, a gente tá falando aqui dentro do jornalismo, até nas nossas discussões internas. É legal, Thales, trazer isso, que essa é uma discussão diária mesmo, né? Vamos colocar, não vamos colocar, diante da importância do assunto e tudo mais. Mas, no entanto, hoje há pessoas pesquisando, estudando isso, né? O fenômeno Bolsonaro e como ele conseguiu esse diálogo direto com seus fãs, né? Porque são pessoas ali que deixam de ser até eleitores, né? São fãs mesmo dele, seguidores dele. E muito se fala sobre a atuação das redes sociais, que isso vem, né, com uma força e com a imprensa não tem controle nenhum disso. Então, assim, a imprensa, durante toda a gestão Bolsonaro, a quantidade de reportagem, isso não impacta essa parcela da população que cega vê as coisas, como tem também em relação ao Lula, né? Então, eu acho que é muito legal. Até a gente conversou aqui recentemente com o pesquisador Felipe Nunes, né, Josias? Eu acho que o Thales também estava nessa conversa com ele, e ele dizia que um dos focos dele hoje de pesquisa que chama muita atenção é a distorção da realidade. As pessoas, elas criam uma nova realidade que não existe, quer dizer, é uma coisa fake mesmo, elas mergulham nisso e andam, que é um pouco dessa fala do Bolsonaro nesse cercadinho. E todo mundo entra nessa onda, é uma coisa muito forte. Está sendo alvo de estudos, assim. Então, a imprensa se culpar e falar, não vamos noticiar, será que vai ter resultado? Será que essa imprensa não E se você está... sabe que essa entrevista que você fez referência, Fabíola, muito adequadamente, do Felipe Felipe Nunes, Nunes, ela diretor da mostrou Quest. que nós temos uma relevância cada vez maior, porque as pessoas estão se informando, gradativamente cresce a audiência das redes sociais, em detrimento até dos meios visuais tradicionais, televisão e jornal impresso, então nem se fala. E nós estamos ali na internet disputando com as redes sociais. Então, a nossa importância já não é tão grande assim, não é? Agora, acho que é parte da nossa obrigação identificar o fenômeno, mostrar a sua movimentação, para que lá adiante não se acuse o jornalismo de fechar os olhos para uma realidade. E o Bolsonaro é uma realidade. Goste-se ou não dele, ele tem prestígio popular, não é? Então, é preciso dar atenção a esse pedaço do eleitorado, menos ao Bolsonaro e mais
às razões que levam um pedaço do eleitorado a dar atenção a ele, né? Depois de tudo que ocorreu na presidência dele. Isso é muito impressionante, né? E ocorre, como mencionamos mais cedo, algo semelhante nos Estados Unidos, porque depois de tudo que o Donald Trump fez, tem lá um número expressivo de americanos, e isso, às vezes, a gente até olha, bom, se acontece nos Estados Unidos, significa dizer que a democracia brasileira, o atraso brasileiro tem uma correspondência naquilo que já foi considerado a maior democracia do mundo, que é a democracia norte-americana, né? Então, acho que nós não podemos ignorar o episódio, não, Fábio, o personagem, né? E tudo o que faz com que ele continue tendo relevância na cena política nacional, né? Bom, muito interessante. O pessoal gostou aqui do nosso debate. Bom, tem só mais um assunto que eu queria trazer relacionado ao Bolsonaro, e essa tem relação também com o Tarcísio.